Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos. Essa é a primeira aula do curso de Cálculo 2. A aula número 1 versa sobre o tema primitivas ou antiderivadas. E esse conteúdo consta da seção de 4.9 do livro do Stewart. A ideia por trás a ideia nessa aula é a gente aprender a encontrar qual é a função primitiva, ou seja, qual é a função a partir da qual nós obtivemos a derivada de uma certa funçãozinha f de x. Então, por exemplo, se você tem f de x igual a x ao quadrado, poderia-se dizer que essa função vem da derivação da função f de x igual a x ao cubo sobre 3. Ou, se nós tivéssemos a funçãozinha g de x igual a menos seno de 2x, então se você aplica a derivada nessa função, você dá origem à função 2 cosseno de 2x. Então a ideia por trás desse item é como a gente sistematiza o processo de obtenção da função primitiva a partir da qual uma certa função g de x ou f de x que a gente tem em mãos é obtida por derivação. Então a gente vai definir em primeiro lugar o que é a função primitiva, dizendo que a função f é chamada primitiva de f num certo intervalo i, se a derivada de f for o f para todo x nesse intervalo i. Por exemplo, então, f de x igual a x ao cubo sobre 3 é a primitiva de f de x igual a x ao quadrado. Note também, se você escrevesse f de x igual a x ao cubo sobre 3 mais 10, você teria, ao aplicar a derivada dessa função aqui, a derivada do primeiro termo cai o 3 sobre 3 cancela, fica x ao quadrado, a derivada da constante é zero, e aí você tem que essa função ou essa função, ambas são primitivas da função f de x igual a x ao quadrado. O mesmo vale para a função aqui inicial g de x. Você tinha uma g de x igual a menos seno de 2x, e essa função é a primitiva da função g de x igual a 2 cosseno de 2x. Sim, veja só, você pode até colocar num gráfico aqui, as diversas funções f de x, aqui nesse gráfico, elas ficam todas, elas ficam, digamos assim, paralelas, o que significa que a derivada, geometricamente, se você pegar a derivada de todas essas funções, ela vai ser sempre a mesma derivada, não tem diferença, sempre uma função, uma parábola, x ao quadrado aqui. Tá? Note que a derivada é sempre positiva, só fica zero no x igual a zero, exatamente. X igual a zero, y igual a zero. Nesse ponto a derivada é nula para esta função f de x aqui, como a gente pode inferir olhando o f de x igual a x ao quadrado. Essa constatação de que se você pegar uma primitiva e adicionar a ela uma constante, você gera a mesma função f de x, a partir da aplicação da derivada, enseja então esse teorema, o teorema 1, que se f é primitiva de f no intervalo i, então a primitiva mais geral de f no intervalo i é dada por f de x mais c, onde c é uma constante arbitrária, real, no caso, porque a gente lida sempre com números reais nos cursos de cálculo 1 e cálculo 2. Isso porque se você tem que se f é primitiva de f, então você tem que f', derivada de f é o próprio f'. E a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então você tem a derivada de f mais a derivada de uma constante, que é zero. Portanto, esse teorema é bastante direto, a gente não precisa se desgastar muito com a sua demonstração. Vale a pena a gente olhar esse gráfico mais um pouquinho aqui. Vejam só, eu coloquei
Aqui tem um erro de digitação, deveria ser Fzão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu Lix enquanto eu falo com vocês, para a gente poder corrigir essa falha, tá? Eu achei dois erros de digitação, vou corrigir já de imediato. E é bom porque aí vocês já aprendem a usar o Lix FR1, folha resumo número 1, tema primitivas, Lix.lix, e eu vou rodar o meu Lix aqui e vou corrigir. Então aqui nesse nosso, aqui não é Fzinho, mas sim Fzão. E aqui eu queria colocar, eu vou deixar aqui, olha, um Fzão, F', nesse F1, eu vou chamar esse cara de F1 e eu vou chamar esse cara aqui de F2. E esse eu vou chamar de G1 e esse eu vou chamar de G2. Nota que aqui é o número π, tá? Eu vou atualizar o nosso arquivo PDF LaTeX e vamos torcer para ele ter feito conforme esperávamos. Não fez, mas isso a gente consegue corrigir. Fechou. E aí queremos visualizar PDF LaTeX. Aqui está com as correções conforme propostas e vamos voltar ao Full Screen Mode. Perfeito. Então vejam, ao usarmos essa abordagem, nós temos uma vantagem que é a seguinte. Dada uma função, se você conhece qual é a derivada da qual ela se origina, então você consegue sempre ter as primitivas gerais dessa função baseado nas fórmulas da derivada. Então, por exemplo, se você tem uma função constante vezes uma f de x, a primitiva dela pode ser constante vezes a primitiva de fzinho de x, tá? Mais uma constante c maiúscula aqui, que é uma constante arbitrária. Então, se você deriva essa expressão, a derivada de um produto de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da própria função, e a derivada da constante é nula, certo? Então, essa primitiva é bem tranquilo de recuperar. Quando você tem uma soma, fzinho de x mais gzinho de x, a primitiva dela é a fzão da função fzinho e a gzão da função gzinho mais uma constante. Sempre note que você adiciona a constante aqui para ter a primitiva geral. Você pode, claro, ter uma primitiva particular quando você fixa o valor de c num número real arbitrário. Se você tem um x elevado a n, veja, se você deriva, né, a primitiva dele é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante c, se n for diferente de menos 1. Note que ao derivar x elevado a n mais 1, cai o n mais 1, ele divide com esse n mais 1 aqui e fica um n em cima. Por outro lado, se você tem a função 1 sobre x, então a primitiva geral dela é ln do módulo de x mais a constante c. A primitiva da função e elevado a x é e elevado a x mais uma constante, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. A derivada da função cosseno de x é a função seno de x mais constante, a primitiva geral, perdão. A derivada da função seno de x mais c, esse termo vai a zero, derivada de seno dá cosseno. Então, a primitiva de seno é o menos cosseno, pois a derivada mais a constante, se for a primitiva geral, porque a derivada de cosseno dá menos seno, então multiplicando por menos aqui, fica um sinal de mais. Note que secante ao quadrado de x tem primitiva geral dada por tangente de x mais uma constante. A função secante de x vezes tangente de x tem primitiva geral secante de x mais constante. A função 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado tem como
primitiva geral a função arcosseno de x mais a constante. A função 1 sobre 1 mais x ao quadrado tem como primitiva a função arcotangente de x mais uma constante. A função cosseno hiperbólico de x tem como primitiva geral a função seno hiperbólico de x mais a constante c. E a função seno hiperbólico de x tem como primitiva geral a função cosseno hiperbólico de x mais a constante c. Então, essa tabela aqui vai ser bastante útil na hora que nós formos resolver alguns exercícios. E eu recomendo que vocês tenham ela em mente para não perdê-la, não perderem a oportunidade de utilizá-la. Vamos a alguns exemplos, mais alguns exemplos de aplicação de técnicas de primitivização, de obtenção de primitivas. Eu vou colocar aqui as primitivas gerais para que a gente possa sempre se habituar com o uso da constante após a obtenção da primitiva. Tá? Então, o primeiro exemplo é calcular qual a primitiva mais geral de três funções, letras A, B e C. A função f de x igual a seno x, a função f de x igual a 1 sobre x e a função f de x igual a x elevado a n, quando n é diferente de menos 1. Notem que eu vou, ao invés de usar a tabela em que está tudo pronto já, né, quando você tem o f de x igual a seno x, então a primitiva é menos cosseno x mais c. Eu vou, para ilustrar esse resultado, é importante você se habituar a derivar a função resultante da primitiva. Quando você quiser corrigir, né, suponha que você tem uma função para calcular a primitiva, você obteve o resultado e você está em dúvida se esse resultado está correto ou não. Nesses casos que estão tabelados, esses casos são triviais, porém há casos mais complicados. Então, visando criar a cultura de verificar o que foi calculado, a gente tenta então analisar, verificar a correção do nosso cálculo. Então a gente pega a função primitiva f de x e deriva ela. Isso consiste em derivar o elemento entre parênteses aqui. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. E quando você tem a derivada de uma constante, no caso menos 1 vezes uma função, isso é igual a constante vezes a derivada da função, conforme nós fazemos aqui. Então, agora nós queremos calcular menos derivada de cosseno de x mais a derivada da função constante. Derivada da constante é zero, derivada de cosseno é menos seno, menos com menos dá mais, então o resultado é seno de x. Então, está verificado que essa primitiva geral serve para ser a primitiva da função seno de x. Quando você pega a função f de x igual a 1 sobre x, aí a primitiva geral vai ser dada segundo pode ser escrita nessa forma, que é uma forma condicional, ou nesta forma aqui, que é uma condensação dessa forma condicional. Então, a função f de x tem como f de x igual a 1 sobre x, tem como primitiva a função logaritmo de x mais uma constante c1, se o x for positivo, ou logaritmo de menos x mais c2, se o x for negativo. Note que isso equivale a escrever, então, que a primitiva de 1 sobre x é ln do módulo de x mais uma constante c. Uma vez que, se você tomar a derivada dessa função, ln do módulo de 1 sobre x, isso é igual à derivada do ln de mais ou menos x mais uma constante c. A derivada da constante é zero, a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada da constante é nula e a derivada de ln, por exemplo, ln de x é 1 sobre x. E se fosse ln de menos x, daria 1 sobre menos x, que é o argumento, vezes a derivada do argumento, que é menos 1. Então, daria 1 sobre x também. E isso resulta, então, que a derivada desta primitiva
dá a função, resulta em 1 sobre x. Portanto, esta é a primitiva somada à constante ln de módulo de x, é a primitiva mais geral da função 1 sobre x. Eu recomendo que vocês, claro, né, abram essa conta à mão e façam esse cálculo para verificar se está tudo correto aqui. Na letra C, ele quer a primitiva mais geral de x elevado a n quando n for diferente de menos 1, esse é o condicional. Então, nós escrevemos, né, podemos usar a tabela, a primitiva dessa função é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Isto pois, se você tomar a derivada dessa função, você vai tomar a derivada de uma soma, escreve então como uma soma de derivadas. A derivada desse termo, como o denominador é uma constante, então a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então ficamos 1 sobre n mais 1. A derivada de x elevado a n mais 1 cai o expoente, fica n mais 1 aqui, multiplicado por x elevado a n. A derivada da constante é 0. Então isso fica x elevado a n e, consequentemente, nós verificamos que, de fato, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante c é a primitiva mais geral de x elevado a n. Nosso próximo exemplo é qual a primitiva mais geral de uma função g, tal que g' de x igual a 4 seno de x mais 2x à quinta menos raiz de x, tudo dividido por x. Eu vou afirmar de antemão, seguindo o esquema matemático, teorema, prova, então eu vou afirmar de imediato que a primitiva mais geral dessa função é g de x igual a menos 4 cosseno x mais 2 vezes x à quinta sobre 5 menos raiz de x mais uma constante c. E aí a gente vai aplicar a derivada para verificar que este cálculo está correto, né? A aplicação da derivada vai resultar em a derivada de uma soma, então reescrevemos como uma soma de derivadas. Então vai ser em que a gente tira as constantes de dentro, né? Então fica menos 4 derivada de cosseno de x mais 2. Note que a gente aplica a distributiva aqui 2 vezes x à quinta sobre 5 menos 2, com esse sinal de menos, derivada de raiz de x mais a derivada da constante c. Então, com isso, derivada do cosseno é menos seno, menos com esse menos da frente fica mais 4 seno x. A derivada de x à quinta sobre 5 cai o 5, fica x à quarta, 5 sobre 5 cancela, então fica 2 x à quarta menos 2, raiz de x é x elevado a meio, né? Então cai o meio, 2 vezes meio vezes 1 sobre raiz de x, porque x elevado a meio menos 1, menos meio. Então fica x elevado a menos meio, 1 sobre raiz de x mais 0. Isso aqui então vai dar tudo zero, você somando vai dar 4 seno x mais 2x à quinta menos raiz de x sobre x. Eu peço que você verifique este último passo aqui por conta própria, para verificar se eu fiz a conta corretamente. Note que o que você está fazendo é multiplica esse termo 1 sobre raiz de x aqui por raiz de x em cima e raiz de x embaixo. Raiz de x vezes raiz de x fica x. Então, ficamos com raiz de x sobre x. O 2 sobre 2 se cancelam aqui, né? Então, desaparece. E você pode sempre multiplicar isso por x em cima e x embaixo. Fica x à quinta sobre x. Então, os dois denominadores serão idênticos. E aí fica mais fácil você verificar essa conta. Veja que esse foi um modo de fazer o cálculo, mas você pode fazer fazer de outro modo. Por exemplo, se você olhar aqui, você tem qual é a primitiva de seno de x? A primitiva de seno de x é menos cosseno de x mais uma constante. Então, você pode substituir esse termo aqui, 4, a primitiva do produto de um número por uma função
é o produto do número pela primitiva da função. A função é seno x, tem primitiva menos cosseno x mais c. Então, fica igual a menos 4 cosseno x. Mais um c aqui que vai... Essa constante c vai acumular todas as constantes que vão aparecendo, tá? Então, menos 4 vezes uma constante c é uma outra constante c. Então, está tudo bem. Então, fica menos 4 cosseno x mais a primitiva de 2 elevado a 2 vezes x à quarta, fica 2 vezes a primitiva de x à quarta, é a primitiva de x elevado a n com n diferente de n de menos 1, fica x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, fica x elevado a quinta sobre 5. E, por último, você tem a primitiva de raiz de x sobre x, que é 1 sobre x elevado a meio, ou x elevado a menos meio. Então, a primitiva de x elevado a menos meio vai dar x elevado a menos meio mais 1, que fica x elevado a meio sobre meio, que vai dar um número 2. Tá? Então, tem esse 2 aqui que aparece multiplicando os dois termos, mais uma constante c, que é uma constante que vai acumular todas as outras constantes anteriores. Tá? Eu recomendo que você também faça esse exercício que eu simplesmente narrei, faça ele à mão, passo a passo, para verificar se o meu cálculo está correto. Um terceiro exemplo para a gente analisar é o exemplo de número 3, em que ele pede para a gente encontrar qual é a primitiva de uma f' de x igual a e elevado a x mais 20 vezes, abre parêntese, 1 mais x ao quadrado, fecha parêntese, elevado a menos 1, dado que f de 0 é igual a menos 2. Note que agora ele está te dando um valor específico da função, da primitiva, quando x é igual a 0. Ele fala que vale menos 2. Esse dado é relevante, pois é com ele que a gente vai, utilizando ele, que a gente vai determinar a constante c da primitiva. Então, a primeira coisa, né, escrevemos a função f' de x igual a e elevado a x mais 20 vezes 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Eu escrevi dessa forma porque 20 é uma constante, vezes uma outra função, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E aí, a primitiva de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a primitiva daquela função. 1 sobre 1 mais x ao quadrado tem primitiva conhecida, ela está dada aqui, é arco tangente de x mais uma constante c. Então, ficamos com a primitiva daqui, que é 20 vezes arco tangente de x, e a primitiva de e elevado a x também é conhecida, ela vale e elevado a x mais uma outra constante c. Então, você vai somar as duas constantes, né, a constante de uma mais a constante da outra, vai dar um c, aí é uma outra constante, uma terceira constante. O que não é importante se preocupar muito, porque na hora de derivar, as duas constantes desaparecem, né? Tem derivadas nulas, então basta colocar uma única constante e já é suficiente para obtermos a primitiva da função f de x aqui apresentada. Agora nós temos que impor que f de 0 é igual a menos 2. f de 0 igual a menos 2 é igual a e elevado a 0 mais 20 vezes arco tangente de 0 mais c. e elevado a 0 é 1. E arco tangente de 0 é 0. A gente pode retomar isso olhando para um gráfico da função arco tangente. Pode olhar no livro que vai estar apresentado esse resultado. E aí a gente passa o menos o 1 para cá subtraindo e obtemos c igual a menos 3 como a constante. E determinamos que a primitiva particular de f' de x é e elevado a x mais 20 vezes arco tangente de x menos 3. No quarto exemplo, a gente expande a determinação da constante, mas agora a gente quer calcular a primitiva f, dado que nós conhecemos a derivada segunda da função f de x. Tá? Então, a função f de x é
a derivada, nós queremos o f dada a derivada segunda de f de x. A derivada segunda é um polinômio, é uma função simples, a gente sabe calcular bem as primitivas de funções de monômios ou polinômios, é tabelada. Então a gente vai aproveitar desse resultado simples para calcular essa primitiva aqui, sabendo que f de 0 igual a 4 e f de 1 igual a 1. O f' de x é obtido pela primitiva do f duas linhas, né? O f' é a primitiva de f duas linhas. Então, aqui você tem a constante vezes a função, então a primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, e vezes a constante. A primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, e a primitiva de 1 é x. Note que nós adicionamos uma constante C1 aqui. Tá? Então, 12 sobre 3 dá 4, 6 sobre 2 dá 3, 4 mais C1. Essa vai ser a primitiva geral de f duas linhas de x, a f' de x. E a f de x igual a x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado mais c1x mais c2 vai ser a primitiva geral de f' de x. Esse cálculo ele é feito da seguinte maneira, né? A gente olha para f' de x, constante vezes a primitiva de x ao cubo. Primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4 vezes 4. A primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, vezes a constante 3 aqui. Então, 3x ao cubo sobre 3. E a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Temos aqui o resultado. Primitiva de uma constante vezes 1 é x, vezes a constante C1. E nós adicionamos aqui a constante C2, que determina a primitiva geral de f' de x. Então, esta é a primitiva geral de f' de x, que é o próprio f de x, e agora nós temos que calcular as constantes C1 e C2 que aparecem aqui. Para obtê-las, nós temos os valores de f de 0 e f de 1, que podem ser chamadas, por exemplo, condições de contorno, e aí a gente vai ter f de 0, substitui 0 aqui, vai dar 0, 0, 0, 0, fica C2, então C2, tal que C2 seja 4. E f de 1, você substitui x igual a 1 aqui, fica 1 mais 1, menos 2, mais C1 mais 4, porque o C2 já está dado. Isso tudo é igual a 1, então C1 é igual a menos 3. E aí você tem que f de x igual a x à quarta mais x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x mais 4, a função primitiva desta função f duas linhas de x apresentada no enunciado. A próxima aplicação que a gente vai fazer sobre o uso das primitivas é para entender a origem das equações de movimento, que a gente vê, por exemplo, no estudo do movimento retilíneo de uma partícula, que vocês viram bastante no ensino médio, né? Se você tem uma função posição da partícula dada por uma função s de t, né, que é uma função do tempo, então a velocidade da partícula é a derivada da posição em relação ao tempo, f' de t. Ou seja, a taxa de variação da posição. E a aceleração da partícula, que é a taxa de variação da velocidade dessa partícula, aqui eu não vou escrever, ela é a de t igual à derivada da velocidade, que é igual à derivada segunda da posição. Tá? Bom, agora a gente pode pensar, então, vamos ver de onde vêm as equações do movimento retilíneo uniforme de uma partícula, considerando o caso de uma bolota que é arremessada, e a gente vai assumir a situação ideal num tubo de vácuo gigante
que possibilita a gente negligenciar ou desprezar a ocorrência do atrito, tá? Então, para essa condição, o que a gente tem é, se você joga essa pedra, essa bola, um objeto qualquer, e ele está numa região muito próxima da superfície terrestre, esse objeto cai ou sofre uma aceleração constante apontada para o centro da Terra, g de intensidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você então joga uma bola para cima com uma velocidade, né, de 15 metros por segundo, essa bola vai subindo, ela vai desacelerando, porque a aceleração aponta para baixo, né? Se você pega essa bola e ela está num ponto a 140 metros acima do penhasco, você está lá no topo, você está brincando num círculo, jogou ela para cima, ela está a 140 metros acima do solo, e aí ela vai cair, e a pergunta é qual vai ser a altura da bola após t segundos, ou seja, qual é a equação da posição da bola após t segundos, em que instante de tempo ela vai chegar à altura máxima e em que instante de tempo ela chega ao solo, né? Você joga a bola para cima, ela vai subindo, 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 perdendo velocidade, chega lá no topo, assume velocidade nula e começa a cair, aumentando a sua velocidade, sempre com a aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos assumir que todas as quantidades que apontam para cima, no caso a bola, a velocidade da bola apontando para cima tem sinal positivo e as quantidades que apontam para baixo tem sinal negativo. Como a aceleração aponta para o centro da Terra, ela tem valor negativo, então ela é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado e constante porque ela está próxima ao bastante da superfície terrestre. A velocidade da bola, então, é a primitiva, como afirmado anteriormente, é a primitiva da aceleração, que é uma constante dada de valor menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a primitiva de uma constante é v de t igual a gt mais uma constante C1, porque aqui, né, você está calculando a primitiva só do g. Então, multiplica pelo tempo t e soma uma constante que dá a condição de contorno. E depois a posição, ela é a primitiva da velocidade, dependente do tempo. Então, você tem que calcular a primitiva dessa função linear. Então, gt, esse termo é constante, então é t elevado a 1, a primitiva dela então fica t elevado a 2 sobre 2, está aqui, mais a primitiva dessa constante que fica multiplicada por t, simplesmente, né? 1 é c vezes 1, fica t elevado a 1 sobre 1, que é o próprio C1t, mais uma constante C2, que é a constante da segunda primitivização, do segundo cálculo da primitiva aqui. Bom, as constantes C1 e C2 são obtidas a partir do que nós chamamos de condições iniciais do problema, que são a velocidade inicial no tempo t0 e a posição inicial da bolota no tempo t igual a 0. No instante de tempo t igual a 0, a bola é arremessada para cima a velocidade de 15 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial da bolota. Velocidade positiva, porque ela é arremessada para cima. Tá? Então, v de 0 é a constante C1, que é 15 metros por segundo. E como ela está acima da superfície do solo, a 140 metros, nós vamos dizer que no solo a altura é 0. Então, estando acima, ele está a uma altura positiva de 140 metros e podemos finalmente escrever a equação de movimento dessa bola como S de t igual a menos 4,9t ao quadrado mais 15t mais 140. A derivada primeira dessa... Agora, então, essa equação responde a essa primeira pergunta, qual a posição da bola após t segundos. A segunda é quando ela atinge a altura máxima. Para isso, nós vamos usar
o cálculo 1, porque se você tem um ponto de máximo é um ponto crítico, né? Ou um mínimo, é um ponto crítico também. Então nós queremos calcular o ponto crítico, um ponto crítico da posição. Para isso, nós derivamos a posição em relação ao tempo, que nada mais é que a velocidade, dada por esta equação, v de t igual a menos 9,8t mais 15, igual a zero. Então, no instante de tempo t igual a 1,53 segundos, nós temos um ponto crítico. E como a derivada segunda, que é a aceleração, no instante t igual a 1,53, é uma constante negativa, então você pode dizer que esse ponto crítico corresponde a um máximo, que é um instante em que a bola atinge a altura máxima após aproximadamente 1,53 segundos. Quando a bola chega ao solo, nós dizemos que a posição da bola no tempo de chegada no solo é igual a 0 metros, porque nós tomamos o solo como referência de altura. Então, o que nós queremos é calcular qual é o valor de t aqui, para o qual essa função, a equação aqui é nula. Aqui está faltando um índice S. Eu vou substituir rapidamente o índice S aqui no nosso LIX, novamente, e assim ficamos já com o arquivo PDF corretamente escrito. Eu vou colocar aqui, na verdade, eu vou colocar um T crítico, e T crítico, tal que o T crítico fica escrito assim. Então aqui nós colocamos também T crítico. E aqui nós queremos o TS, então ficamos com TS, que é o tempo no solo, né? O tempo de chegada ao solo. TS, tá? Vamos fazer isso agora, PDF LaTeX. Aqui estamos com tudo corrigido. E vejam só, então no solo nós temos que S de TS igual a 0 metros, né? E TS, aqui tem que ser um TS, desculpa, mas temos que corrigir isso também. Pronto. Então, nós queremos solucionar uma equação de segundo grau. Para isso a gente usa Bhaskara, né? É um clássico da vida acadêmica e humana. E então é menos b sobre 2a mais ou menos raiz quadrada de 4a vezes c. E o número aqui, substituindo números, ficamos com essa expressão. Notem que eu estou escolhendo só uma das soluções, que é a solução que tem o resultado positivo. A solução que é negativa é desprezada, porque antes de t igual a 0, a bola ainda não foi lançada, e é importante sempre interpretar os resultados matemáticos para não cometer equívocos na hora de entender e analisar os resultados obtidos. Com isso, nós encerramos essa reunião de hoje. E eu desejo boa sorte na resolução dos exercícios referentes a esse tópico e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.